No último fim de semana, o Rio de Janeiro foi palco de um evento que misturou polêmica, prestígio, controvérsia. O show de Madonna na praia de Copacabana. Com investimento público de 10 milhões de reais por parte da prefeitura, o espetáculo atraiu não apenas uma multidão de fãs fervorosos, mas também a indignação de patriotas e conservadores com a verdadeira imoralidade que ali foi protagonizada pela artista americana e seus seguidores brasileiros, Anitta, Pablo Vittar, além do seu próprio elenco. A rainha do pop surpreendeu a audiência com simulações de sexo explícito, beijos tanto em homens quanto em mulheres e até mesmo uma encenação envolvendo uma figura alusiva a Jesus, gerando revolta entre os círculos, especialmente os cristãos, e cenas de apologia ao sexo oral, com participações da cantora Anitta. O show contou com a participação de altos escalões da Rede Globo, como Luciano Huck e Angélica, dentre outros. Huck destacou em suas redes sociais seu agradecimento à Madonna por, segundo ele, ter unido um país dividido, manifestação política que certamente não condiz com a realidade. Houve a presença ainda de autoridades públicas estaduais e nacionais. Além disso, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi citada com destaque durante o show como uma das mais ardorosas defensoras do meio ambiente no Brasil, o que contrasta com a realidade de diversos problemas ambientais que assolam o país. Marina Silva, assim como o suposto governo que representa, é considerado uma fraude por parte considerável da população brasileira. Estou entre estes que a consideram essa fraude. Pois bem, enquanto Madonna se apresentou diante de uma plateia de cerca de 2 milhões de pessoas, segundo os organizadores, a menção a Marina Silva como uma baluarte na defesa ambiental levanta questionamentos sobre a efetividade das políticas e ações nesse sentido. O verdadeiro ponto de destaque do show foi que alguns descreveram como performance de horrores. Madonna e seu elenco protagonizando essas cenas que beiravam o grotesco num espetáculo que parecia mais um filme adulto, um filme pornô, do que uma apresentação musical. Tudo isso pago, em parte, com dinheiro público. Outra das cenas bastante comentadas foi a exibição de uma foto do pseudo-revolucionário argentino, hoje a gente sabe, Che Guevara, em tamanho gigante, numa homenagem questionável que dividiu opiniões e gerou críticas pela sua falta de sentido e contexto naquele evento. Está provado que Guevara foi um elemento sanguinário que executou centenas de cubanos, de tal modo que ficou conhecido como serial killer de La Cabaña, presídio que comandou no país caribenho logo depois da Revolução. Da Prefeitura do Rio entrou com cerca de 10 milhões de reais para a realização desse show de Madonna. Os patrocinadores privados foram o Banco Itaú, a cervejaria Heineken. E eu pergunto o seguinte: como estamos na era dos boicotes, o que farão críticos desse tipo de situação? Ficará por isso mesmo? E os representantes do suposto governo Lula ficaram indignados com a notícia de que o governo teria participado do patrocínio ao show de Madonna, que na verdade constituiu ali um verdadeiro show de horrores, conforme já havíamos assinalado aqui no canal. Mas, segundo o ministro Paulo Pimenta das Comunicações, isso não passa de fake news de uma certa direita radical, de acordo com suas próprias palavras, no sentido de incriminar o suposto governo do senhor Lula, como se precisasse de algo mais para incriminá-lo em face das tantas e inúmeras irregularidades patrocinadas o tempo inteiro. Segundo ele, não existe essa história de patrocínio do dinheiro público, da Lei Rouanet, de qualquer verba do governo federal atual para o show da popstar Madonna no Rio de Janeiro, palavras do suposto ministro Paulo Pimenta. Fez-se também, pessoal, uma homenagem a Marielle Franco, e eu pergunto, qual o sentido disso? O feminicídio aumentou no suposto governo Lula. Foram 1.463 casos notificados nos 26 estados e no Distrito Federal, contra 1.440 em 2022. Além de tudo isso, enquanto o Rio de Janeiro celebrava a presença da rainha do pop, no Rio Grande do Sul a população sofre com as consequências devastadoras das enchentes
com inúmeras mortes, centenas de desabrigados, prejuízos incalculáveis. A ausência de uma resposta adequada por parte do governo federal diante dessa tragédia ressalta ainda mais as questões sobre a alocação de recursos e prioridades do poder público no Brasil. No domingo, pressionado pela opinião pública, Lula voltou ao Rio Grande do Sul e se fez acompanhar de 10 ministros, inúmeros deputados da base governista, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Mas a população rio-grandense não precisa de espetáculo, precisa de ajuda de verdade e com a máxima urgência. Lula voltou a anunciar recursos. E o questionamento é, será que esses valores serão efetivamente liberados? Ele ainda deve os valores da tragédia que afetou o Rio Grande do Sul em setembro de 2023. Tony Rodrigues, Além da Notícia.